Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Hoje, dia 21 de maio de 2025. São agora 8h30 da manhã. Estou gravando aqui para vocês. Vocês daqui a pouquinho devem estar, ou já assistiram, é claro, né? Daqui a pouquinho, no horário que eu estou gravando, vocês vão estar começando a assistir uma estreia. Para quem não sabe o que é uma estreia é um vídeo que eu gravo igual esse daqui e coloco ele para rodar em um determinado momento, né? Aonde eu posso participar com vocês no chat. Aí lá vocês podem fazer perguntas igual vocês fazem numa live. A diferença é que eu não vou estar lendo o chat e fazendo a emissão da informação ao mesmo tempo. A informação já foi criada e eu vou estar interagindo com vocês no chat, tá? E quando é na live, eu inclusive abro o chat na presença de vocês para a gente bater um papo, né? Trocar aquela ideia. E nesse momento, eu estou gravando esse vídeo. Gente, pensa num negócio muito importante e histórico para você. Você tá passando pelo... Quem assiste o canal, né? A maioria que assiste o canal sabe que nós aqui procuramos falar muito sobre blockchain, tecnologia de LED distribuído e criptomoeda em geral, né? De certa forma, focado em XRP, XLM, XDC, Cardano, nessas moedas que a gente vê utilização, né, para o mundo real. E em especial a gente fala muito sobre o Bitcoin, né, porque foi a criptomoeda que foi criada, né, mas na realidade, quando eu digo aspas, é porque foi criado um banco de dados criptografado e eles precisavam fomentar a ganância para que eles soubessem se alguém conseguiria romper com aquela segurança. Mas a inovação, vamos falar muito da inovação. Nós temos inovação no Brasil? Eu queria que vocês respondessem aí depois nos comentários, tá? Nós temos inventores, nós temos cientistas. Vocês lembram quando eu falo para vocês que nós somos um país pobre em educação e que os cientistas não querem inventar coisas no Brasil. E quando eles inventam, eles vão para fora do Brasil. E lá, em vez deles colocarem um nome nas suas patentes, eles vendem a patente antes de registrar, né? E ganha seu dinheiro, beleza? Nós não temos cientistas. Os cientistas que existem no Brasil são políticos que recebem dinheiro do exterior para poder fazer um lobby, fazer às vezes do exterior dentro do Brasil e reger, né, as informações públicas do Brasil em detrimento a empresas, né, multinacionais, empresas do exterior, né? E isso vem acontecendo há muito tempo e nós não nos ligamos nisso. As informações que eu vou passar para vocês aqui, eu já conhecia desde quando eu fiz o meu curso de eletrônica digital. E com isso foi em 2019, né? Eu acho que foi quando eu formei, em 2019, eletrônica digital, foi isso mesmo. E com isso, eu aprendi sobre essas informações que vocês vão ver. Só que o negócio veio assim à tona e eu vou trazer na íntegra o artigo que eu encontrei, que é muito... Eu acho que se eu fosse contar a história, mesmo conhecendo, eu não contaria com alguns detalhes que vocês vão ver aqui e que eu utilizei o recurso inteligência artificial do Google Gemini para tirar duas informações. E essas duas informações eu vou mostrar para vocês aqui
Por quê, gente? Porque se eu fosse pesquisar, eu ia gastar mais tempo. E a inteligência artificial, ela sai buscando informações em vários sites e artigos pela internet, e ele consegue fazer isso em poucos segundos e entrega para a gente um tipo de um relatório, né, com umas informações, e essas informações são muito importantes. E vocês vão ver o quanto a política brasileira é podre, tá? Vocês lembram da Oi? Lembra de José Sarney? Lembra da Telemar? Lembra do BNDES? Pois é, nós vamos falar disso aqui também. A inovação tecnológica no Brasil nunca disparou, nunca esteve em alta ou ênfase, porque nós temos um governo desde então muito, mas muito porco. Tá? A gente já sabe disso, mas eu, de certa forma, eu conhecia a história do inventor que nós vamos ver aqui, mas eu não tinha ideia do quão sujo que era o sistema político no Brasil. A gente sabe, eu sei que a gente sabe, referente ao Banestado, que teve envolvimento do Sérgio Moro naquela época, Fernando Henrique Cardoso, depois nos dias atuais apareceu o Sérgio Moro de novo com o assunto da Lava Jato, e que era só um rebrand do que aconteceu no passado, né? E Sérgio Moro, como ele foi o gado da política, ele simplesmente foi eleito a fazer tudo que ele fez lá no passado, só que no presente agora. Tudo isso nós vamos ver agora. Olha só, vocês vão ver essa thumbnail com certeza aí, né? A inovação tecnológica brasileira. E a inovação tecnológica brasileira? Este senhor, ele inventou o identificador de chamada, mas foi apagado da história. Esse é o título. O título nosso é esse, e esse é o título do artigo. Você conhece o Bina? O Bina que nós vamos ler ali, mas que eu já vou adiantar para você. Bina, B-I-N-A. Ele significa B, identifica, número A, né? B identifica número A. Ou seja, o destino, que é o B, identifica a origem. Quem é que está ligando para mim? Quem iniciou a chamada é que tem que ser identificado. Ou seja, então ele é a origem. B é o destino. Então, o destino identifica o número de origem. Entendeu? Pois é. Vamos no artigo e já nós vamos emendar os bigodes aqui com relação às criptomoedas, só para a gente ter uma ideia, tá, do que a gente está vendo em relação à inovação global. Vamos lá. Esse artigo aqui começa com a mesma thumbnail, tá? E aqui, ó, eu quero começar daqui. Criação do Bina no Brasil. Gente, esse artigo foi a melhor coisa que eu encontrei de todo o tempo. Tá aqui, ó, nesse site, CPG, Clique Petróleo e Gás, tá? E ele diz assim, ó, a invenção nasceu, né? Vamos voltar aqui. Ah, tá aqui, ó. É isso mesmo, porque aqui fala do tempo que foi criado, né? Aqui, ó, criado em 1980, mas aqui também vai falar. A criação do Bina no Brasil. A invenção nasceu da frustração de Nicolai com o trotes telefônico. Qual o nome do cara, gente? Brasileiro, Nicolai. Lembra Nikola Tesla, né? Que também foi muito, mas foi muito rejeitado pela elite global, mas que aproveitaram as suas invenções. Agora, antes da gente falar disso aqui, gente, vamos comentar uma coisa aqui. Quem foi que... sabe aquele jargão, o ovo e a galinha? Quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Aí você fala assim, o que tem a ver isso daí? Tá. Quem inventou o avião? Vamos fazer uma pesquisa? Quem inventou o avião? Eu vou entrar aqui com o Gemini. Vamos ver o que ele retorna para nós. Vou deixar na tela aqui para a gente digitar. Ó, vou digitar aqui. Quem
inventou o avião? Vamos ver. O avião é um tema que gera bastante controvérsia, especialmente entre brasileiros e o resto do mundo. Existem dois nomes principais associados à invenção: Alberto Santos Dumont e os irmãos Wright. Aí fala do Alberto Santos Dumont, né, que é considerado o pai da aviação. Seu voo mais famoso ocorreu em 23 de outubro de 1906, em Paris, com o 14 bis. Este voo foi público, documentado e homologado pela Federação Aeronáutica Internacional, sendo reconhecido como o primeiro voo de um aparelho mais pesado que o ar, que decolou por seus próprios meios. Voou e pousou sem auxílio externo, como catapulta. Os irmãos Wright. Nos Estados Unidos, os irmãos, aí fala o nome deles aqui, são amplamente considerados o inventor do avião. Eles realizaram o que muitos consideraram o primeiro voo motorizado em 17 de dezembro de 1903. Aqui já é 1906, né? E aqui estão dizendo que foi primeiro do que o Santos Dumont. E em Kitty Hawk, Carolina do Norte, né, com o Flyer 1. A polêmica reside no fato de que o voo dos irmãos Wright, embora cronologicamente anterior ao do Santos Dumont, utilizou uma catapulta para decolar, e o do Santos Dumont não, né? E não foi realizado em público, nem foi homologado por um órgão internacional na época. Muitos argumentam que isso desqualifica o voo como autônomo e que levaria o 14 bis de Santos Dumont a ser o primeiro a cumprir todos os requisitos para ser considerado o primeiro voo real. Conclusão: a verdade é que ambos os pioneiros fizeram contribuições, né? Ou seja, mas o pessoal, a elite, diz que foi eles que criaram, né? Os irmãos Wright que criaram o avião, e não Santos Dumont, né? Sendo que Santos Dumont, mesmo depois, ele não usou catapulta e ainda fez em público, com homologação. Os outros lá, ninguém nem viu o voo deles, mas o que valeu foi a verdade deles. Até hoje, só o Brasil comemora o aniversário da aviação como sendo invenção sua, mas o mundo não conhece Santos Dumont, né? Beleza, vamos seguir agora aqui. Tem outra informação. As patentes. As patentes é o principal foco da inovação de qualquer inventor, né? A gente vê nas criptografias, no desenvolvimento tecnológico, que leva muitos códigos, mas eles registram patentes. China tem muitas patentes na área de tecnologia de blockchain. Estados Unidos não tanto, mas a Ripple, como é americana, tem muitas. Bank of America falou que tem. JP Morgan também tem muitas patentes, né? Aí começa aquela guerra para saber quem inventou o quê. Um dia vai começar uma guerra tecnológica, onde as pessoas vão dizer: ah, fulano copiou a minha tecnologia, ele usou a minha patente sem... Você tá entendendo? Aí vamos voltar agora aqui no artigo. Então, ele nasceu, a invenção do Bina nasceu na frustração do Nicolai com trotes telefônicos comuns na época. Ele era funcionário da Telebrasília, hoje incorporada a Oi. Anote isso daí, para você não se esquecer. Telebrasília, que foi incorporada a Oi. Era uma estatal, essa daqui, ó. Tá? Existia Telemig, Telemar, um monte. Eu não vou lembrar todos aqui, não. Telemig, Telemar, eu acho que Telerge, né, do Rio de Janeiro, Telesp, em São Paulo. E todas elas eram fragmentada. Cada estado tinha sua corporação, né, sua empresa. E eles começaram a privatizar isso na época, né? Então,
Ele era funcionário da Telebrasília e percebeu que havia uma forma de capturar o número de origem da chamada usando o próprio sinal da linha telefônica. Em 1980, olha só, gente, 80, já tem aí 55 anos, 80, 90, 2020, 2010, 2020, 45 anos, né? Acho que é isso. E ele construiu o primeiro protótipo funcional do que chamou de Bina. A ideia era simples, mas engenhosa. Antes de o telefone tocar, o aparelho captaria o número do originador da chamada. Isso permitiria saber quem estava ligando antes de atender, algo inédito na telefonia brasileira até então. E posteriormente no mundo. Nélio registrou a patente. Nélio é o nome do Nicolai lá, né? Registrou a patente de seu invento no, olha só, gente, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, em 1982, 2 anos depois, sob o número PI 820-6767, o número da patente dele. No entanto, o processo de homologação e reconhecimento da patente foi extremamente lento e conturbado. Vocês estão vendo? Anote isso aqui também, tá? Como era comum na época. A época tudo era lento, né? Mas vocês vão ver por que essa lentidão ocorreu com ele e levou 45 anos e não foi dado como patente dele. Multinacionais entraram na jogada e a tecnologia se espalhou. Nos anos seguintes, a invenção de Nicolai começou a ser aplicada comercialmente sem o seu consentimento. Empresas como Siemens, Ericsson e a própria Telemar, atual Oi. Lembra do início do vídeo que eu falei sobre Maranhão, Telemar, né? Maranhão, família Sarney. Vocês estão ligando os fios, gente, da porcariada que foi naquela época? E hoje a atual Oi foi incorporada a Oi. Lembra que a Telebrasília, que eu falei para vocês anotarem, a Telebrasília foi incorporada a Oi? Vocês lembram que eu venho falando para vocês aqui, apesar deles terem vendido a Oi, fatiado ela, a parte de telefonia móvel vendida para uma empresa, a parte de outras tecnologias para outra empresa e a parte de infraestrutura de internet, que é a maior infraestrutura do Brasil. Ela tem uma rede completa no Brasil todo é a rede da Oi. Mesmo em alguns lugares ainda usando par metálico, que dá origem à internet discada e internet ADSL, né? E eles estão mudando, né? Na época ainda, antes de vender essa parte da Oi de internet, eles já estavam fazendo a migração da rede para fibra. E agora que ela vai se tornar toda fibra com a compra dessa nova empresa. Lembra que eu falei sobre as ações da Oi que um dia pode valer muito? Eu não estou fazendo recomendação para você. Eu estou falando que pode valer muito porque eles estão migrando toda a rede para fibra. E isso vai fazer com que a empresa dê um boom de utilização, tá? Ela pode ultrapassar as tecnologias da Vivo, da TIM, né? Por quê? Porque ela é local, tá? Ela tem uma infraestrutura que ela pode, inclusive, alugar para essas empresas. Tem empresa que criou a sua rede e ela não atende ainda em alguns locais no Brasil, tá? E a Oi ainda tem tráfego internacional. Tráfego, né? Tráfego não. Tráfego internacional, tá? Tem essa área também. Vamos lá, seguindo aqui. Então, a Telemar, né? Eu acho que é Telemaranhão, telefonia do Maranhão, uma coisa assim. Passaram a incluir o identificador de chamada em aparelhos telefônicos centrais, que antigamente chamava de PABX, né? E serviços de assinatura.
que era a própria operadora, né? Nicolai alegou que essas empresas usaram sua criação sem pagar royalty, o que deu início a uma batalha judicial longa e desgastante. Ele chegou a entrar com diversas ações de indenização por uso indevido da patente, sustentando que a sua invenção havia sido explorada comercialmente sem qualquer retorno financeiro para ele. O reconhecimento nunca veio e a justiça não decidiu ao seu favor. Por que será, né? No Brasil, muitas coisas estranhas estão acontecendo na área da justiça, né? Durante mais de 30 anos, Nélio Nicolai lutou para ter sua invenção reconhecida. Em entrevista, ele demonstrava indignação com o descaso das autoridades e das empresas que, segundo ele, enriqueceram às suas custas. A imprensa chegou a apelidá-lo de o pai do Bina, e sua história foi o tema de matéria em veículos como Fantástico, Globo, na Globo, Estadão. Contudo, a justiça brasileira nunca deu ganho de causa definitiva ao inventor. Por que será, né? Em 2004, um parecer da Anatel chegou a reconhecer a importância do Bina e de sua patente, mas isso não resultou em indenização nem reconhecimento formal por parte da empresa. A patente expirou oficialmente em 2012. É aqui que começa a tristeza. Sem que Nicolai recebesse os valores que reivindicavam. E em 2017 ele faleceu aos 72 anos. Sem ter recebido os royalties de sua invenção, que hoje é usado no mundo inteiro. Só para vocês terem ideia, eu comecei o curso de eletrônica digital no segundo semestre de 2016, tá? E em 2017, um professor lá, né? Eu vou até comentar aqui, o nome dele é Sandoval. Ele trabalhou com o Nicolai e ele contava da frustração, né, do Nicolai com relação a isso. E naquela época ele ainda estava com esses processos em aberto, né, contra essas empresas. O próprio professor Sandoval falava que achava impossível ele ganhar dessas empresas, porque são empresas gigantescas, né, contra ele. Mesmo sabendo que não existia ninguém que pudesse falar assim, igual, vocês lembram que Craig White, né, o cara que diz que é o Satoshi Nakamoto, falou que foi ele que inventou. Pro Bina não existe outra pessoa que chegou e falou. O cara tinha patente registrada e os caras passaram a perna nele e na família dele, porque toda a geração desse cara iria viver às custas desse Bina. O Bina, gente, ele é utilizado em todos os equipamentos de celular e toda a tecnologia de telefonia, tá? E com isso, ele poderia ser considerado um dos caras mais ricos do mundo, mas não. Eles preferiram interromper a inovação tecnológica brasileira. Mais uma vez, a tecnologia do Bina segue viva no mundo moderno. Mesmo com o avanço da telefonia celular e da comunicação digital, o princípio inventado por Nicolai continua sendo utilizado. O sistema Call ID, né, é adotado em quase todos os telefones fixos e celulares do planeta, segue os fundamentos da invenção original do brasileiro. A ironia é que muitos países atribuem erroneamente a criação do identificador de chamada a empresas estrangeiras. É isso aqui que mata a nossa inovação, principalmente nos Estados Unidos e Europa, ignorando o pioneirismo nacional, a invenção, o inventor, tá? Uma história brasileira de inovação e descaso. A história do Bina é um retrato do Brasil, berço de invenções geniais que muitas vezes não recebe o devido reconhecimento. O caso de Nélio Nicolai mostra como a burocracia, a negligência institucional e o poder das grandes corporações podem silenciar até mesmo um dos maiores feitos.
Em meio a um cenário onde tantas startups e inventores brasileiros buscam destaque global, a trajetória de Nicolai deveria servir de lição sobre a importância da proteção à propriedade intelectual e do incentivo à inovação nacional, que não existe. Com a educação que nós temos hoje no Brasil, nunca vai existir. E você acredita que o Brasil valoriza de verdade os seus inventores? Responda aí para nós. Ou será que a história como o de Nélio Nicolai continua se repetindo até hoje de forma invisível? Com certeza, né? Mas coloque aí. Se você sabe de algum caso, coloque aí. Aí eu fiz uma pergunta ao Gemini aqui também. Fale-me da empresa Telemar, onde e quando foi criada, quem criou e o que aconteceu com ela. A Telemar, oficialmente conhecida como Telemar Norte-Leste, né, SA, foi criada em 1998 durante o processo de privatização do sistema Telebrás. Eu falei que ela se chamava Telemaranhão, não é, tá, gente? Ou seja, ela é a fusão de várias teles, tipo Telebrasília, Telemig, Telege, Telesp, né? Então ela inflou, ela engordou com essas empresas. Olha isso. Foi criada em 1998 durante o processo de privatização do sistema Telebrás. Ela surgiu da união de 16 empresas de telefonia fixas que operavam nas regiões norte, nordeste e leste do Brasil. Não houve um único criador individual para Telemar, mas sim um consórcio de investidores que adquiriu a Telenorte Leste no leilão de privatização. Esse consórcio incluía grupos como o governo, BNDES, Brasil Cap, que eu acho que era do Banco do Brasil, Brasil Veículos, Fiago, Andrade Gutierrez, Lafonte Telecom e GP Garantia Partners. Em relação ao que aconteceu com a Telemar, em agosto de 2007, a Telemar passou a adotar a marca Oi em todas as suas operações. Por quê, gente? Porque aqui, ó, em 2008 a empresa se fundiu com a Brasil Telecom, dando origem à Supertele Oi, dentro, inclusive, pegando a Telebrasília, né? Que juntou aqui a Oi, ela só virou a Oi quando eles pegaram, inclusive, a Telebrasília e várias outras teles, que se tornou uma das maiores operadoras de telecomunicação do Brasil. Ao longo dos anos, a Oi, ex-Telemar, enfrentou desafios financeiros e regulatórios, passando por um processo de recuperação judicial, em 2016, quando aqueles investidores lá começaram a escarnecer ela, arrancar dinheiro. Não, agora me dê a minha parte aqui. Cada um pegou o percentual deles e deixou só a carcaça, né? Mais recentemente, como parte de um plano estratégico focado em fibra ótica, a Oi concluiu a venda da sua operação da telefonia móvel em 2022. Aqui, o Gemini não achou ou não fez questão de trazer, mas eu já trouxe informações para vocês, inclusive eu falei sobre as ações dela, da venda das operações de telefonia fixa, né? Que é a internet. Na realidade, é a internet, né? E aí, pessoal, falando disso aqui, a gente vai lá nas origens da gente estar pesquisando sobre criptomoeda. A inovação. Vocês lembram a luta que está nos Estados Unidos, porque a esquerda estava querendo tolir a inovação criptográfica lá nos Estados Unidos, com processos contra várias empresas, mas em especial contra a Ripple. E hoje, né, na realidade ontem, a gente descobriu, né, eu por conta de muitos de vocês lá no X, que começou a me chamar lá, marcar o canal, e outras pessoas que saíram pesquisando e encontraram isso daqui, ó. Encontraram isso, né? Um dando crédito ao Cowboy Crypto, né?
que descobriu que a senadora Loomis, que se recusa a encontrar com Brad Garlinghouse, há 6 anos que eles tentam falar com ela, o genro dela, né, Will Cole, difamou a Ripple chamando-os de fraudadores. A responsabilidade dele e dela, né? Ou seja, o cara falava mal da Ripple. Por que ele falava mal da Ripple? Né? Aí, isso aqui tudo eu vou trazer num próximo vídeo. Mas isso aqui é mais uma tática de travar a inovação dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque todos aqui estão envolvidos com o assunto do Bitcoin. E está acontecendo um lobby muito forte. Tudo que aconteceu com o Nikolai aqui, Telemar e as empresas que roubaram praticamente a sua patente, praticamente está acontecendo lá nos Estados Unidos, só que de uma roupagem diferente. Né? Eles estão tentando interromper a inovação lá nos Estados Unidos. Tá? E aí, eu quis trazer essa informação que foi muito pertinente e é uma história que o brasileiro ainda desconhece, muitos brasileiros desconhecem, né? A gente tem a informação e às vezes outros não têm. Eu prefiro trazer e você aprender, tá bom? Coloque nos comentários aí o que vocês acham. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Vou trazer o próximo vídeo falando desse assunto aí, que inclusive teve muita gente me marcando lá, tá? Um abraço. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.